Antes de subir aos céus, o Messias disse a seus discípulos que retornaria em 2 dias, ou seja, 2000 anos. Logo o Messias retornaria no ano 2000, e tal contagem se daria a partir desta revelação. Mas Azazel, por meio de seu império, alterou ao calendário, atribuindo o início da contagem dos anos a partir do nascimento do Messias e não da sua ressurreição, o que seria o correto. O calendário que seguimos foi criado em Roma, no século VI, por um monge chamado Dionísio. A contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Cristo. Sendo assim, a correção da contagem por este calendário dos 2000 anos se daria no ano 2033, já que o Messias viveu 33 anos neste mundo. Mas há um porém: como esse calendário só surgiu no ano 533, até então era utilizado o calendário romano, o qual consistia em um ano de 10 meses, começando em março e terminando em dezembro, e com um ano de 304 dias. Isso explica por que a datação de documentos medievais varia de datas para o mesmo fato, já que houve uma alteração de duração de anos e meses. E devido a toda essa diferença de contagem, junto a mais adulterações feitas pelo Papa Gregório, resultou em uma discrepância de 5 anos, que pode ser para mais ou para menos. Azazel adulterou a contagem de modo a não sabermos com exatidão o dia da vinda do Messias. Lembra o que eu disse, irmão? 2033. 5 anos antes ou 5 anos depois. Infelizmente, irmãos, se vocês pegar 2033 menos 5, dá 2028. 2025, 3 anos e meio, 2028. Daqui para frente, meus irmãos, pode acontecer a qualquer momento. Nós entramos na margem de erro agora. Agora está na mão de Azazel. O que eu digo para vocês, irmãos, está na mão dele. Então, se você colocar 2033, como eu disse, a margem de erro, pode ser 5 anos antes. Se for 5 anos antes, 2033 menos 5, 2028. 2025 para 2028, 3 anos e meio. E o que aconteceu há umas semanas atrás, irmãos? Tentaram explodir as bombas nucleares. Tentaram. Mas como o pai e o Messias, sabe como as duas testemunhas pediram isso para o pai? Por muito pouco. Hoje, irmãos, só ia ter cadáveres na terra. Azazel vem planejando isso desde o final da Segunda Guerra Mundial. E eu vou dizer para vocês o que Azazel pensou para não deixar que a população, o gado deles, o povo que segue eles, saiba que esse é um pedido das duas testemunhas. De transformar as ogivas nucleares, as bombas nucleares, o urânio que está dentro, em sangue, na hora que ela cair, em vez de explodir, só vai ser um monte de lata velha. Não vai servir para nada, não funciona. E depois o sol também vai ajudar, toda a tecnologia não vai conseguir, nada vai voar, essas coisas não vão ter. Mas qual foi a ideia de Azazel para não falar assim, olha, as bombas nucleares não vão funcionar? Se vocês pegar em 1940, 50 e 60, é o que vai acontecer agora. Os irmãos viram que está aparecendo um monte de luzinha por aí, né? Eu venho avisando os irmãos, eu venho avisando que ele ia fazer isso. Está aparecendo um monte de luzinha, está aparecendo luzinha lá nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, na América do Norte, está aparecendo as luzinhas. Em 1950, 1960, Azazel pensou em explodir a Terra. Eles pensaram, mas eles eram muito gananciosos, eles queriam ter mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, porque eles queriam ver muito sangue, queriam ver muita a Terra sendo banhada em sangue. Por isso que eles não fizeram isso, também o pai não tinha completado ainda as escrituras, mas agora praticamente já está quase completo. Então, Azazel teve uma ideia de repetir o que ele fez nos anos 50 e 60. Por que naquela época da Guerra Fria que eles falam, entre Azazel, Moisés e Elias, esses bandos de maluco, por que naquela época não explodiu as bombas nucleares? Não era a época, o pai não ia deixar, nem o Messias, o testemunho não tinha chegado na Terra ainda. Nos anos 50 e 60, para eles
enganar a população, eles vão repetir agora. Por isso que está aparecendo as luzinhas aí. Qual que foi a ideia genial de Azazel, Enoque ou Jesus? Vamos falar para a população da Terra. Ele falou isso nos anos 50 e 60. Só que todo mundo esqueceu. Ele é muito malandro, ele não é bobo. E ele usa agora. Qual que foi o planinho de Azazel para que ninguém saiba que foi as duas testemunhas pedindo para o Pai e para o Messias para anular o urânio, para que não funcionasse as bombas nucleares? Qual que foi o plano de Azazel? Se vocês voltarem nos anos 50 e 60, você vai ver que ele usou esse plano lá e, como eu digo, irmãos, a história só se repete. Qual foi a ideia de Azazel? Fiquem pasmos. Ele vai dizer para a população muito em breve que para que não fosse toda a população extinta da Terra, os extraterrestres, os ET da vida, que eles, cada ano eles dão um nome de um diferente, cada década, os extraterrestres vieram na Terra e desarmaram as bombas nucleares. Por isso não vai ter guerra nuclear na Terra. Vê se pode uma coisa dessa. Ele, sabendo que as duas testemunhas pediu para o Pai Messias para que as duas bombas nucleares não funcionassem, ele já usou essa estratégia nos anos 50 e 60. Vai usar agora de novo. Ele vai dizer para a população, quando ele aparecer no corpo do oitavo rei, ou ele usando o corpo de Enoque, a tecnologia, fazer Enoque, Jesus, aparecer nas nuvens, dizendo: olha, nós viemos do céu e anulamos a bomba nuclear para ninguém morrer. Eles vão usar isso. Eles vão falar que foram os extraterrestres que vieram na Terra desarmar as bombas nucleares. Essa é uma das coisas que ele está planejando fazer. Muitas bases de mísseis Minuteman foram desativadas no final da Guerra Fria. Mas essa instalação foi cuidadosamente preservada em sua forma original. Permanece quase idêntica àquela de Malmstrom, onde Salas testemunhou a ação do OVNI. Então esse é um dos mísseis Minuteman. Exatamente, Minuteman 1. O primeiro míssil entrou nesse buraco em 62, exatamente no período da crise dos mísseis cubanos, ou pouco antes. Eles têm um alcance de cerca de 9.656 quilômetros. A ogiva que tínhamos era de 1,2 megatons. Só para colocar em perspectiva, a bomba que atingiu Hiroshima tinha 15 quilotons. Então, 15 mil toneladas contra 1,2 milhão de toneladas, em equivalente em TNT. Tínhamos 150 deles só em Malmstrom. Nós temos muita sorte dessas coisas nunca terem sido disparadas. Com certeza. Porque teria sido uma devastação completa. Com certeza. Quando o seu incidente aconteceu, você se lembra se houve algum dano ao próprio míssil? Deixa eu contar o que houve. Não houve danos. O que houve foi que foram enviados sinais para cada um dos 10 mísseis, supostamente, a partir do OVNI, que penetraram 18 metros na terra e no concreto, transformando o sistema de orientação e de controle. Foi isso que desligou os mísseis. Por exemplo, olha o que meu mentor me falou. Se for rolar uma guerra nuclear, os extraterrestres ativam todas as armas nucleares em 20 minutos, com 2 naves para a Terra. Ele disse isso. Desativam. Eles vão lá e puxam os elétrons. Não vão deixar rolar uma guerra nuclear. Não, tanto que tem vários, isso eu não sei se é real não, mas tem vários relatos de OVNIs em áreas nucleares desativando as armas. Tem um monte de gente, fala isso, um monte de jornal fala isso, mas eu não sei quanto que é real isso. Mas segundo o meu mentor, eles vão lá com uma nave, soltam um raio e puxa todos os elétrons, alguma coisa assim, e desativa a arma nuclear, é tipo inútil, totalmente. Em 20 minutos eles ativam todas do planeta inteiro, caso seja necessário. E tem umas reportagens que saíram, inclusive naquele jornal inglês, que dizem vários testemunhas testemunhando que lá na Ucrânia um OVNI abateu um tanque de uma forma específica e tipo assim, o cara falando, o ucraniano falando, eu tava aqui esperando o tanque ia vir, a gente ia morrer, eu tinha certeza, de repente veio uma coisa, explodiu, veio um monte de luz e ele tinha uma luz pra cima, de repente ele sumiu, quando a gente saiu já tava tudo explodido. Uma ideia de como vocês estão protegidos, poderia citar inúmeros fatos onde sabotagens premeditadas foram impedidas graças à vigilância dos nossos homens. E ainda não se produziu a desintegração atômica em cadeia. Aí, então, ó, isso que a gente acabou de falar, né? Você pode perceber, não é porque os seus sábios não saibam utilizar os átomos. Então, o que eles estão falando? Que eles estão interferindo
guerras atômicas nucleares, mas não porque nós humanos a gente não saiba usar a bomba atômica, mas é porque eles estão interferindo mesmo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que as ogivas atômicas estão sendo desligadas intencionalmente, não por falha nossa. Elas não estão desligando por pane ou por ineficiência nossa, mas é porque eles estão agindo. Então, quando vocês verem essas luzinhas, irmãos, viu as luzinhas? Se você... E outra coisa, tem uma tecnologia que eles estão escondendo, que eles criaram uma máquina que pode desenvolver, através de materiais, borracha, plástico, eles desenvolvem um corpo, tipo uma capa. É igual uma máscara. Eles vão usar essas máscaras como se fossem extraterrestres, vão fingir. É igual o Baphomet. Ele não colocou a cabeça de bode, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora com uma tecnologia mais avançada. Então vocês fiquem preparados para isso, que ele vai aparecer. Vai aparecer um monte de bichinho aí, ET da vida aí, ó, minha casa, com o dedinho aceso assim, ó, minha casa, telefone. Vocês ficam espertos com isso que vai acontecer. Eles vão usar isso para enganar a população da Terra. E o povo, eles já estão preparando. Se vocês notarem, tá aparecendo um monte de comercialzinho aí, diferente. Eles estão colocando aos pouquinhos. A regra de 3, eles estão começando a inserir. Fazendo o povo acreditar que tem extraterrestre, que eles vão vir aqui, vai ter invasão de extraterrestres na Terra, mas aí não, os extraterrestres vão vir desarmar as bombas nucleares. E são eles mesmos usando essa tecnologia. Eles têm uma máquina que faz uma máscara, não só máscara, como o corpo inteiro. Eles vão desenvolver um sistema ali de extraterrestre, os anjos mesmo vão colocar isso, eles vão estar em corpo de homens, e eles vão usar isso, como eles são anjos, eles vão ter um pouquinho de poder ainda. Eles vão fazer essa monte de coisa aí, vão usar o harp, o Bluebeam, vão usar tudo, fazer aparecer no céu, vão falar que foram os extraterrestres que desarmaram as bombas nucleares. Os extraterrestres vieram, desarmaram a bomba, acabou. Ou pode falar que os pastores, os padres, levantaram as mãos para o céu e falaram: Deus, desarme as bombas e desarme. Ele pode falar isso também. Aleluia, aleluia. Os evangélicos vão levantar a mãozinha para o céu: aleluia, vamos chamar os ET para pregar na igreja. Mas eles sabem que embaixo daquela máscara está os anjos caídos, em corpo de homens. Eles são muito inteligentes.
Isso é uma coisa que eu já peço para os irmãos se prepararem, que vai acontecer muito em breve. Não acredito nessas porcarias de extraterrestre, são eles disfarçados, eles são mestres nessas coisas. Não se esqueça, eles têm mais de 7.000 anos. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que o tempo do Messias está chegando. Nós estamos chegando, a partir de 1º de janeiro, chegamos na margem de erro. Como eu disse, a regra 2 vai passar para a regra 3. Entre a regra 2 e 3 vai acontecer essa coisa que eu estou falando para vocês. Já ficam bem atentos com isso. Luzinhas, extraterrestres, são eles. Você acha que não existe carro que voa? Eu acho que existe. Muito fácil fazer uma nave ali, enganar o povo, falar que tá voando, é o extraterrestre que vem aqui, desarmou as bombas nucleares, paz e amor na Terra. E você sabe que depois o pau come, o povo vai se matar. Eles estão esperando a hora certa para começar a fazer isso. O Messias avisou. Eles vão fazer prodígio da mentira e, se possível, vão enganar até os escolhidos. Vocês que estão com a chave da casa de vocês na mão, é agora que vocês vão passar por um teste feroz. Ele vai vir com todos os truques da mentira. Não vamos falar se é o próximo Papa, não. Espera vir. Porque na hora que sair de Roma, o cometa tá para cair. Na hora que aparecer 30 dias antes ou 30 dias depois que ele assumir, o cometa vai cair. E eles vão ter que sair de lá. Eles vão ter que sair de lá. Agora, se ele vai vir como Jesus, como Papa, como vir, é como eu disse, é o prodígio da mentira. Ele vai vir para enganar. É a última atacada dele. Depois de mais de 7.000 anos, ele tem a última dele. Ele guardou esse segredo dele pro final. Então agora é a hora. Então não adianta a gente falar que é o próximo Papa, porque ele pode fazer uma farsa de novo. Mas na hora que Roma começar a juntar as malinhas e sair de lá, aí você se preocupa. Você vê o povo saindo de lá às pressas, aí pode se preocupar, porque é ele que tá vindo mesmo. Que ele já deve estar no corpo já, e agora ele vai assumir o corpo de um rei. Ele pode assumir o corpo, vamos supor, de um papa, vamos dar um exemplo. Aí ele pega lá essas máscaras que eles estão criando e muda lá e faz a máscara de Jesus e fala assim, eu sou Jesus, olha, eu sou tal pessoa. Então ele vai vir com o prodígio da mentira, não dá para saber. Não dá para saber, ele é muito malandro. E aí eu falo uma coisa hoje, amanhã as pessoas falam, ai, tá vendo, tá mentindo. Vamos dar um exemplo, só um exemplo. O povo adora, o muçulmano adora Maomé. Parece um clubinho lá, o Maomé abraçando Jesus, vocês têm que seguir Jesus. Eu sou o Maomé. O povo vai acreditar. É só basta. Lá na Índia, coloca o Shiva lá do lado de Jesus abraçado. Ele é o escolhido. Todo mundo segue ele. Tá usando o Blue Beam. Ele pode fazer isso. Entendeu? Ele é esperto, ele não é bobo. Nos judeus lá aparece lá Moisés e Jesus de braço dado, assim, abraçando. Vocês têm que seguir Jesus, acreditar nele. Eles vão aceitar. Por isso que a gente fala, prodígios da mentira. Ele vai vir com todos os prodígios da mentira possível. Ele vai vir para enganar todo mundo. Agora, vocês que conhecem a verdade, vocês não tem como ser enganados, só se vocês quiserem. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescit occasum,
Lembre-se que essa sempre foi a tática usada pelos caídos, desde os primórdios da humanidade, a fim de enganá-la, onde eles se transfiguravam de deuses, deusas, seres evoluídos e extraterrestres, assim como fizeram nas culturas antigas como a suméria, egípcia, dentre várias outras, onde repassavam conhecimento e em troca exigiam sacrifícios e adoração. Daqui para frente tudo pode acontecer, pois já entramos na última fase. Por isso não fiquem apreensivos ou impactados com o que verem, principalmente na mídia, pois os caídos criarão caos. Tudo pegou fogo em Los Angeles, menos a casa do pastor Albino. Só Deus poderia ter feito isso. Não há outra explicação. Bem como acordos de paz. Haverá crise econômica, a fim de implementar a moeda única e o sistema de crédito da besta, a qual será dado somente aos que aceitarem sua marca. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. Também haverá o surgimento de novas tecnologias, curas para doenças que antes eram praticamente incuráveis, bem como o certificado digital, onde a pessoa será monitorada a todo instante pelo sistema de Azazel. 400 mil brasileiros já tiveram a íris fotografada em troca de R$580. Essa fila num shopping em São Paulo não é para comprar, e sim para vender. As pessoas foram atraídas por um anúncio que paga R$580 em criptomoedas por uma foto da íris. A imagem é captada por uma câmera chamada Orb e faz parte do projeto para criar uma espécie de novo documento digital e assim diferenciar humanos de robôs e inteligência artificial. A Luana está desempregada e mesmo sem saber como vão usar as informações captadas, concordou em vender a foto da íris. Deu a sua principal digital, que está nos seus olhos. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Mas eles acabaram de fotografar sua íris. Isso. Você sabe o que isso significa ou não? Não. Eles acabaram de registrar a sua principal impressão digital, aquilo que só você tem. Não sabia, não. Não sabia. No site, faz a participação e tô vindo. A gente agendou e estamos vindo aqui descobrir. Fenômenos nos céus e na terra, cataclismas, tudo um grande teatro orquestrado pelos caídos, pois para enganar toda a humanidade e Azazel ser adorado por todos unicamente será necessário um grande engano, o grande prodígio da mentira.